uma possibilidade consistente. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Encerra-se amanhã o mandato presidencial de Donald Trump. Goste-se ou não do cara, é inegável que ele foi uma figura política ímpar na história americana, quiçá do mundo. Trouxe mudanças que certamente terão grande impacto por muitos e muitos anos ainda. O que será o governo Biden-Harris também é uma incógnita. Prometeram uma pauta socialista focada no Green New Deal, em reverter ações do Trump, mas você sabe, candidato é uma coisa, depois que assume é outra totalmente diferente. No final das contas, o governo Biden é uma grande incógnita. Mas, dentre tantas incertezas desse momento, surge também a questão: o que Trump fará daqui para frente? Acho pouco provável que ele se aposente simplesmente. Lógico, ele tem uma fortuna grande de seus negócios, certamente não precisa se preocupar com o dinheiro, mas pessoas obstinadas como Trump certamente não se darão por satisfeitas com o que ele conquistou até aqui. Existe também a possibilidade real dele sofrer o impeachment mesmo após sair da presidência. Esse foi um acordo costurado entre republicanos e democratas, posto que ambos não gostariam de ver ele voltar em 2024. Mas existem questionamentos jurídicos se ele sequer poderia ser impeachado após deixar o cargo. Em tese, amanhã, a partir do meio-dia, ele é só um cidadão comum. Mas é um fato concreto que nenhum democrata e muitos republicanos também não querem ver o cara concorrer novamente a presidente. Um impeachment tiraria os direitos políticos dele e ele não poderia se candidatar novamente. Isso, lógico, é uma possibilidade, mas como afirmamos, é juridicamente questionável se pode se aplicar o impeachment após o fim do mandato. E mesmo que façam isso, ele sempre pode voltar usando um proxy, como a filha Ivanka. Seria uma ironia enorme se ela se tornasse a primeira presidente mulher dos Estados Unidos em 2024. Lógico, ninguém sabe exatamente o que Trump fará uma vez que deixar o cargo, mas existem uma série de evidências que apontam para uma possível estratégia dele, independente de impeachment ou não. E essa alternativa seria a criação da sua própria rede de notícias aos moldes da CNN. Lógico, certamente não seria chamada de TNN, a brincadeira com CNN foi por nossa conta, mas a ideia em si dele criar uma nova rede de notícias pode ser de fato o principal motivador dos últimos movimentos dele na presidência americana. Essa ideia foi levantada pela primeira vez pela analista de negócios, doutora Pippa Malmgren, que elencou em um dos podcasts da consultoria onde ela trabalha as evidências disso. Veja, como eu falei logo nos primeiros vídeos após as eleições, depois do resultado da contagem oficial que deu ganho ao Biden, a chance de mudar isso era muito pequena. Todos concordamos ser muito estranha a vitória do Joe Biden, um candidato que não conseguia juntar um punhado de apoiadores nos comícios e que no final teve mais votos que o Obama, sem dúvida alguma foi algo estranho. Mas mesmo que existam problemas reais ali, e eu acho que existem, dificilmente o resultado seria alterado. Democracia é um troço frágil mesmo, um grande teatro, uma fraude por si só. Ninguém do Estado vai querer mexer nisso porque vai feder problemas para todos os lados. Melhor não cavucar, porque se cavucar, meu amigo, acha, em praticamente qualquer eleição. Mas mesmo quando houveram as ações na Suprema Corte, o caso do Texas, que seria a coisa mais próxima dele ter mesmo chances reais, ainda assim eu deixei claro nos vídeos que sabíamos que a chance era pequena. Quando essa ação foi recusada, não restava mais alternativa de fato. Por que Trump continuou nesse tempo todo agindo como candidato, indicando que as coisas poderiam mudar? Olha, eu até me considero um cara esperto, mas é óbvio que se até eu fiz essa leitura, toda a equipe de assessores que acompanha o Trump já deveriam ter feito essa mesma exata leitura muito antes. Ele sabia que as chances seriam minúsculas ali. Por que ele manteve a tensão? Por que iniciou e manteve inúmeras ações e pedidos de recontagem e brigou com tribunais e fez comícios? O motivo pode ser exatamente este: criar a imagem que ele foi retirado à força da presidência para consolidar um grande grupo de apoio político para si mesmo. No futuro, se ele vai se candidatar a presidente ou vai ajudar outra pessoa é irrelevante. O poder real estaria nas mãos dele. Ele pode se candidatar e ganhar em 2024? Possível é,
mas a estratégia não seria essa, porque manter a postura de que as coisas ainda podem mudar não ajuda ele no futuro. Criticar a eficácia e a lisura de eleições democráticas é um problema, por mais que a eleição tenha sido estranha. Se ele critica muito o sistema, como ele vai justificar ser eleito por esse sistema mais adiante? Ele certamente fragilizou a uma própria candidatura dele no futuro. Tudo aponta para um futuro em que ele se aproveita da polêmica mais do que do poder em si. E isso seria realmente ótimo para ele entrar no ramo da comunicação, criar uma grande rede de notícias. E ele ainda ganhou de bônus a expulsão das redes sociais, que pode vir bem a calhar no final das contas, permitindo ele integrar essas duas coisas. Trump percebeu, no tempo que esteve na presidência, que boa parte do poder gira em torno dos meios de comunicação. Ele tem dinheiro, tem os contatos e certamente poderia aumentar o seu capital político desta forma, não sendo o presidente em si, mas sendo quem comanda o show através de uma rede de televisão. Ao longo de todo o mandato, ele antagonizou diretamente a CNN e outras redes de televisão, inclusive a Fox News no final do governo, e conseguiu deixar a presidência ainda com forte apoio popular. Certamente teria um grande ponto de partida para criar a sua própria rede de notícias. E veja, ele tem pelo menos uma vantagem em relação às redes atuais. Todas elas nasceram em uma época que o negócio de mídia, de telejornal, era algo altamente lucrativo, portanto tem estruturas caríssimas. Trump, começando do zero, pode fazer algo muito mais enxuto e simples, mais condizente com o mercado atual e integrado com redes sociais. Já imaginou? Bem, junte-se a isso o fato que a própria audiência das principais redes de notícias praticamente gira hoje em torno de Trump. Ele, como dono de uma empresa de mídia, poderia facilmente capitalizar isso. Não há por que imaginar que a atenção dada a Trump diminua no futuro próximo, exatamente pelo comportamento dele nos últimos dias do seu mandato e posto a quantidade de apoio que ele certamente vai capitalizar na oposição a Joe Biden. Fazer oposição ao governo é sempre algo que dá dinheiro para empresas de mídia. No final, muito mais importante que a presidência para Trump é o poder, e poder certamente é algo que vai além meramente da presidência. Se você quer entender mais sobre poder, veja o vídeo lá no Ancapsu Classic, Quem Manda no Mundo. Veja, Trump é um cara esperto. Inteligência é um conceito muito complicado de medir, ele certamente não tem um raciocínio acadêmico formal, e sim, eu sei, ele fala muita besteira com certa frequência, você também pode discordar das ideias políticas dele, sei também que ele faliu não sei quantas empresas, mas também tenha em mente que ele catapultou tantas outras empresas para o sucesso. Em empreendedorismo, errar é só um sintoma de quem faz alguma coisa. No final, é uma questão simples. Ninguém chega aonde ele chegou se não tiver uma boa capacidade de entender a situação e tomar boas decisões. Fazer fortuna no mercado como empreendedor requer muito mais capacidade do que sorte. Sim, o pai dele já era rico, fato, mas Trump multiplicou a fortuna do pai muitas e muitas vezes. Portanto, eu parto do princípio que o cara é esperto. E como já estamos falando sobre a suposição dele criar uma rede de notícias aqui, não seria muito estranho imaginar que o próprio Trump pode ter percebido como o próprio Estado está condenado enquanto fonte de poder. Não por brigas entre esquerda e direita, democratas e republicanos, isso sempre existiu, mas porque o Estado está se tornando um agente irrelevante. Cada vez mais as brigas se dão fora do Estado. Haja visto toda a questão de censura em redes sociais. A informação barata e abundante torna o Estado uma entidade impotente, incapaz de fazer de fato qualquer das coisas que se propõe a fazer e, pior, sujeito a afundar cada vez mais no populismo barato e não funcional. Muita gente está fazendo a leitura de que se aproxima uma guerra civil americana, posto que é irreconciliável a situação de democratas e republicanos no país. Eu penso diferente. Numa era de informação descentralizada e distribuída, tal tipo de combate vai se dar na rede.
não vai se dar numa guerra civil, não vai se dar numa guerra civil física, violenta, com morte. Pode ter um atentado ou outro, é fato, mas o grosso da disputa será no campo das ideias e no campo da economia. O governo, o exército, a força física deixa de ser importante nesse contexto. Essa jogada do Trump, no final das contas, pode ser uma jogada de mestre, abrir mão do poder político decadente para abraçar o poder da informação descentralizada e distribuída. Mas, lógico, tudo vai depender de como ele encara as coisas. Por quê? Se ele espera condicionar o pensamento da população, como fazem a CNN, a Fox News, a Globo e outros dinossauros de comunicação, ele vai se ferrar igual a esses. Na era da informação descentralizada e distribuída, as coisas não funcionam como uma hierarquia. Ao contrário, funcionam de baixo para cima. Não são grandes sites e canais libertários que criam apoiadores do libertarianismo. No máximo, apresentam o conceito. As pessoas que se percebem libertárias é que buscam esses sites e canais libertários. O mesmo vale para conservadores, progressistas, religiosos, qualquer grupo com posicionamento político. As pessoas primeiro se identificam com aquele posicionamento e depois buscam os seus meios de comunicação. Se Trump souber bolar alguma coisa mais como um catalisador do que como um direcionador, ele pode se dar muito bem. E principalmente pode se dar muito bem onde interessa, onde está o futuro, no livre mercado, suprindo soluções que hoje são dadas pelo Estado. Estado está se tornando irrelevante. Muito bom se ele conseguir ignorar a grande besteira que é o governo. Obrigado por sua audiência. O Visão Libertária também está no Telegram. Junte-se a nós em t.me/ancap_su. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!